Muitos ainda acreditam que liderar é impor e que negociar é vencer. A realidade do mercado, porém, exige o inverso. Se você não sabe negociar, sua liderança perde a força. Na prática, gerenciar prazos, mediar conflitos e alinhar expectativas com a diretoria não são tarefas isoladas. São exercícios diários da influência. Liderança define a direção, mas é a negociação que viabiliza o caminho. Essa conexão levanta um debate profundo entre os grandes pensadores do poder. De um lado, Nicolau Maquiavel defendia que, para manter a ordem e a liderança, é preferível ser temido a ser amado. Do outro lado, William Ury, uma das maiores autoridades em negociação de Harvard, prova que o verdadeiro poder está na habilidade de ouvir e construir pontes colaborativas. A partir desse choque de perspectivas, fica a grande questão. Em um mercado hiperconectado, qual dessas duas filosofias realmente dita o sucesso de um líder no ecossistema corporativo atual? Para decifrar esse enigma e construir um debate profundo sobre essas duas competências gêmeas, recebemos Edilson Farias, do Clube de Negociadores. Edilson, seja muito bem-vindo. E vamos ao cerne da questão. Negociação e liderança caminham mesmo lado a lado no cenário atual? Eduardo, em primeiro lugar, muito prazer estar aqui novamente batendo um papo com você. Sem dúvida, caminho. Como você muito bem citou, são competências gêmeas. E se a gente pudesse pegar ali uma estrutura central, todas elas as duas estão centradas no comportamento humano. Né? Então, eu estou muito mais nesse momento para William Ury do que Nicolau Machiavelli, né? Porque realmente é o caminho para você construir pontes para você chegar àquilo que você deseja, né? A atingir os seus objetivos. E vamos lá. Hoje nós não podemos deixar de falar que Maquiavel está ultrapassado. É por uma questão de tempo. Deu muito certo lá naquele tempo e hoje nós precisamos ter outras aptidões. E dentro de um trabalho de equipe, nós sabemos que a confiança é vista como um combustível de uma boa negociação. Como o líder pode construir essa confiança no dia a dia para que, na hora da negociação difícil ou de uma crise, o time compre a briga que ele está trazendo para a mesa? Bom, essa é uma pergunta aí de $1 milhão, né? Eu vou muito na linha do Jocko Willink, que é um dos autores, ele juntamente com o Leif Babin, são autores uma obra muito famosa, que é Responsabilidade Extrema, porque os Navy SEALs lideram e vencem, né? Em determinado momento, o Jocko Willink comenta que o exercício da liderança em combate e numa empresa não é muito diferente. O que muda é justamente o ambiente, porque no ambiente militar do conflito, as coisas acontecem com muita rapidez e com muita violência, e geram impactos que são muito agressivos, vamos dizer assim. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acho sempre legal que a gente analise a perspectiva da liderança a partir da face militar. Porque quando você faz esse olhar a partir do eixo militar, você consegue ver o grande alcance que tem e o grande poder que tem a liderança. E você pode depois transmutar isso de uma forma mais suave para o mundo corporativo. A liderança militar, vamos pensar ali que você tem a liderança situacional, 3 tipos de liderança. A situacional, né, que é aquela que você vai exercer de acordo com a situação que se apresenta. A transacional, que é aquela que você oferece alguma coisa em troca de conseguir aquilo que você deseja. E a transformacional, que você faz com que a pessoa compreenda a importância de tudo aquilo. Tá? Vamos pensar principalmente nesses 2 últimos que eu falei, na transacional e na transformacional. O que acontece? Em situações de crise, a liderança transacional tende a não funcionar, principalmente quando você está em combate. Por quê? O que você teria a oferecer, vamos pensar na cultura ocidental, em que o nosso maior bem é a vida. Uma atividade que vai exigir risco de vida, o que você pode oferecer em troca para essa pessoa? Absolutamente nada. Então ela não vai funcionar. O que vai funcionar é justamente a transformacional. A liderança transformacional não é construída de um momento para o outro.
ela é construída passo a passo, principalmente em tempo de paz. E a forma pela qual você constrói essa liderança transformacional é tirando a pessoa da competência de pessoa para colocar ela dentro de um time. E na construção de um time é fundamental que as pessoas confiem uma nas outras. É fundamental que aquele que é o teu subordinado confie no chefe dele, que quando a coisa der ruim, ele não será o penitenciado se ele agiu com boa intenção. Então vamos comparar isso com o exercício na negociação. Quando você está fazendo um tipo de negociação específica, que é negociação criativa, então, dos 3 tipos de negociação básicos, você tem a negociação distributiva, que na verdade é uma troca, é uma única questão. O que é a questão? É qualquer posição ou interesse aparentemente divergente entre as partes que pode ser resolvido mediante negociação. Na negociação distributiva você tem uma questão em jogo. Então você faz, é uma troca, eu te dou o dinheiro, você me dá o produto. Você tem a negociação integrativa, que por definição ela tem mais de uma questão. Então a gente faz trocas dessas questões, cada uma das partes retendo para si aquela questão que é mais importante e cedendo as menos importantes, justamente para conquistar aquilo que deseja. Na negociação criativa, a forma de realizar é completamente diferente. As partes precisam colocar na mesa os seus interesses, elas precisam compartilhar os seus interesses para que a solução seja construída em torno dela. Isso só é possível quando as partes têm o mínimo de confiança uma nas outras. Que o fato de você revelar os seus interesses não vai se transformar em algo que vai ser utilizado contra você. E esse ponto se conecta diretamente com a liderança. Então, a liderança é construída ponto a ponto. E os líderes eles precisam entender que essa confiança ela é construída nos pequenos atos em tempos de paz. Não adianta você tentar construir a confiança somente em tempo de conflito. São nas atividades do dia a dia. De que forma você constrói essa liderança? Uma delas, a forma pela qual você constrói confiança é pela delegação de autoridade. É pela concessão de autonomia para as pessoas. Quando você concede autonomia, você está dando para elas um cheque que a responsabilidade sempre será sua como chefe, líder, né? A responsabilidade será sua, mas a execução fica por parte daquele que você confia. E com isso você dá essa autonomia para ele trabalhar. A forma que você comunica a confiança é exatamente por meio da autonomia. Então não adianta, e eu falo muito isso na área militar, a gente esperar. Vamos pensar o que é o campo de batalha, né? O campo de batalha do passado. Então, quando você vê filmes de guerras antigas, Primeira, Segunda Guerra, você vê aqueles desembarques de uma grande quantidade de efetivos, né? Uma massa muito grande de pessoas e as lideranças à frente. Isso era a forma de se combater no passado. As formas de combate atual são operações que a gente chama de distribuídas, são pequenos núcleos, pequenas frações, que estão distribuídas espacialmente com grande distância, então estão fora da distância de controle, que a pessoa que está lá na frente vai ser a responsável por tomar todas as ações, porque ela está vivenciando o ato, ela sabe o que ela deve fazer, ela está vivenciando aquilo, ela vai tomar decisões. Então, isso ela tem que ter um alto grau de autonomia. Você não vai conseguir construir este tipo de combatente que é necessário se você, nas atividades do dia a dia, em tempo de paz, não deixa o cara assinar uma simples comunicação interna entre 2 setores. Se a pessoa não tem nível de decisão nenhum, ela não pode fazer nada, ela simplesmente cumpre ordens de alguém. Então, essa construção para você ter a forma de você criar a confiança entre as partes passa pela autonomia no tempo de paz, em que você concede àquelas pessoas que lhe são subordinadas, é claro, você não vai atribuir uma tarefa que a pessoa não tem a capacidade de realizar, mas se ela tem a capacidade, você vai atribuir a ela, e com isso você tem que ter uma tolerância ao erro, porque ela vai fazer a coisa de uma forma que talvez não seja a que você fizesse. E ela pode cometer erros, mas a gente precisa entender o erro como uma fase do aprendizado. Então, a confiança vem de você executar aquilo que eu disse para você, preciso que você faça determinada coisa. Você executa do seu jeito, pensando para realizar a coisa da melhor forma possível, e se der alguma coisa errada, você saber que eu não vou vir como um martelo na sua cabeça para lhe penitenciar. Porque se eu fizer isso, eu estou cortando qualquer possibilidade de inovação.
liderança, comentando isso está trazendo, porque claro que o sentido figurado de fazer uma relação com as Forças Armadas é interessante, mas quando nós estamos trabalhando dentro de uma empresa onde o estresse é muito elevado, evidentemente que o líder não estará onde o estresse está acontecendo, onde a fricção está acontecendo entre aqueles componentes do time. E é importante que cada um saiba o que vai fazer e, mais do que isso, que saiba qual é a leitura que o líder estaria fazendo naquele local, vestindo os sapatos deles. E isso me lembra muito um livro que eu li há algum tempo atrás, Simon Sinek, The Leaders Eat Last. Eu acredito que seria alguma coisa assim. Comem por último. Os líderes comem por último. Então, e é exatamente esse o ponto, porque você tem que dar essa confiança para eles sabendo que vocês estão primeiros, vocês são primeiros. E se nós impormos essa sensação do martelo, é evidentemente que nós não vamos construir um time, nós vamos construir até, na verdade, um time oposto dentro do teu próprio time. E ficamos assim, perdidos nesse, como é que eu diria? Nesse universo que nós precisamos, na verdade, alguém que se comprometa com as ordens e com o formato que é necessário para a resolução do conflito. E não tem como o líder estar em todas as mesas, né? Sim. E uma coisa interessante que você falou, esse livro do Simon Sinek, Leaders Eat Last, por quê? Em batalha, em combate, quando a gente está em exercícios de campo, na área militar, quando a gente bota o local onde as pessoas vão se alimentar, que a gente dá o nome de rancho, os oficiais e o comandante é a última pessoa a comer. Então, todas as pessoas se servem, todos, depois os oficiais todos, e o comandante, os mais antigos, ali, os mais graduados, eles ficam para o final. Eles vão comer aquilo que tiver sobrado no restante. Por quê? Porque a prioridade é das pessoas que estão à frente. É uma das formas que você comunica esse papel da liderança do que estamos juntos, né? Eu estou submetido às mesmas condições de você. A gente falava um pouco antes de começar o podcast, né, sobre a Noruega, a malfadada Noruega, né, a seleção da Noruega, da remada, que a gente falava dos vikings, a ideia é exatamente essa, é a formação de um time. Então, quando eles se aproximavam dos lugares que eles pretendiam conquistar, eles estavam de barcos, eles arriavam as velas e todo mundo pegava e remava junto, para dar aquele sentido de time, que todos estavam submetidos aos mesmos riscos, aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades. É assim que você monta efetivamente um time. Exatamente. Se não sou eu, é você. E se você me permite só complementar uma coisa, como você comentou o Simon Sinek, eu me lembrei, e é importantíssimo isso da confiança, ele fez um trabalho junto aos Navy SEALs, né, já que a gente estava falando de Jocko Willink, ele fez um trabalho junto aos Navy SEALs. E ele estava perguntando como é que eles selecionam as pessoas para trabalhar com os Navy SEALs. Né? Tem um treinamento muito exaustivo, mas como é que é o processo seletivo deles? E aí mostraram para ele um gráfico em que, em um dos eixos, você tem assim, os resultados que a pessoa traz, que tem a ver com a capacidade técnica dela, e no outro eixo, a confiança, o quanto o time confia neles. Então, se você pensar nesse eixo, botar a capacidade de entregar resultados na vertical e na horizontal você botar a confiança, ninguém quer o cara que está no canto inferior esquerdo. Ele tem baixa entrega e baixa confiança. Todo mundo quer o que está no canto superior direito. Alta entrega e alta confiança, mas que a prática mostrou para eles que é melhor ter uma pessoa com médio resultado e alta confiança, ou até com baixo resultado e alta confiança, do que ter a pessoa com alto resultado e baixa confiança, porque esse cara é o líder tóxico. Esse cara é o que vai, quando as coisas apertarem, ele vai pensar e resolver o problema dele. Então, quando ele estiver em combate, ele tiver aquela situação que ele tem que defender o time, ele vai resolver o problema dele e vai deixar o time para trás. Então, a prática mostrou isso para ele. O que acontece? Qual o problema disso para as empresas? A gente tem um monte de métricas que mostram como você avaliar tecnicamente a pessoa, mas muito poucas o quanto as pessoas confiam umas nas outras. Esse é o grande problema que a gente tem nas empresas. É verdade. São os modelos de avaliação equivocados e que acabam trazendo as pessoas inadequadas para o time. Verdade. Mais uma pergunta, instigando. Tanto em negociações críticas,
quanto na liderança de equipes, a falha de comunicação pode ser fatal. Isso é notório, nós sabemos que a ausência de comunicação é um problema. E é exatamente ali que se criam os conflitos e, evidentemente, que em campos de batalha, a ausência de comunicação vai gerar um resultado negativo. Como o conceito de intenção do comandante e a busca do porquê do Simon Sinek permitem que o gestor descentralize o comando e dê autonomia para a sua equipe negociar na ponta. Pois é. É a continuação daquilo que a gente estava falando antes. A intenção do comandante tem a ver com a correta compreensão daquilo que é necessário para o cumprimento da missão. Então, você tem ali duas formas de atribuir uma atividade para alguém. Você pode fazer uma tarefa que a gente chama em termos de ação empreender, em que eu te digo exatamente aquilo que você vai fazer. E eu tenho a tarefa que pode ser atribuída em termos de efeito desejado, tá? Que é aquilo você compreender o que precisa ser feito. Então, vamos imaginar que eu estou numa sala e aí eu tenho que fazer a instalação de um projetor. Uma tarefa, ação empreender, eu vou chegar para a pessoa e falar, eu quero que você instale o projetor nessa posição, voltado para lá, e dou todos os detalhes exatamente como eu quero que ele faça. Então, ele vai simplesmente cumprir a tarefa. A tarefa em efeito desejado, eu entrar nessa sala e falar, meu amigo, olha só, eu vou fazer uma apresentação, eu vou ficar naquela posição ali, as cadeiras vão estar dispostas, eu preciso que você instale o projetor de forma que lá no fundo a imagem apareça. Percebe que tem uma diferença? Quanto mais madura for a sua equipe, quanto mais alto grau de maturidade for a sua equipe, que não tem a ver com idade, tem a ver com o entendimento do papel dela dentro de todo o organismo, isso é a maturidade, é como ela reage diante do imprevisto, né? Estando alinhada com os interesses. Quanto mais madura for a sua equipe, mais você pode atribuir tarefas em termos de efeito desejado para elas. Na intenção do comandante, qual é a ideia? Que essa fração que está isolada saiba, ela foi para cumprir uma determinada tarefa, mas ela viu uma oportunidade e ela consegue entender o panorama geral daquilo que deve ser feito. E em cima disso ela toma uma decisão. Mas ela toma uma decisão por quê? Porque ela tem autonomia, porque o comandante dela confia nela. Na negociação é a mesma coisa. A pior coisa, e você como negociador sabe disso, a pior coisa que pode acontecer para o negociador é ele ir para lá achando que tem determinada autonomia, ele fecha o acordo, mas ele precisa da ratificação de alguém. Quando ele chega para esse alguém, ele fala, não quero nada assim, eu quero de outra forma. Certo? Então, tanto entender o porquê, a busca do porquê do Simon Sinek, quanto a intenção do comandante, elas se juntam exatamente nessa ideia da compreensão da razão maior de tudo aquilo que está acontecendo. Agora, de nada vai adiantar se a pessoa não tiver autonomia para realizar na ponta, seja ela uma ação de combate, seja ela uma ação numa mesa de negociação. Em linhas gerais, seria isso. O porquê é o resultado. O que nós queremos. E a razão sabendo maior do resultado, nós podemos criar novas ferramentas, novos instrumentos, novos modelos dinâmicos que podem trazer um fluxo de trabalho que vai dar resultado para aquilo que o teu chefe, o teu cliente, seja lá quem esteja buscando um resultado. Posso te dar um exemplo sobre isso, como isso é prejudicial. Em combate, exemplo em combate. Eu participei de uma grande atividade, num grande evento que teve aqui no Brasil. Era o coordenador tático para combate de qualquer tipo de ameaça terrorista e qualquer tipo de ação nuclear, bacteriológica ou química. Tá? Então, nós tínhamos tinha um comitê, eu era responsável pelas forças militares daquilo lá. Estávamos no centro de comando. Tá? E toda vez que tinha uma determinada atividade que acontecia, que era atividade núcleo, tinha as chamadas fanfests, eram feitas festas em alguns lugares. E o que aconteceu? Nesse evento, teve lá uma atividade, e aí depois ia ter a fanfest. Estava vindo um grupo, e a gente estava na sala de comando. Na sala de comando, vários monitores gigantes. Estávamos o secretário de Segurança Pública do Estado, que estava presente, estava lá o comandante-geral da Polícia Militar, estava o
delegado da Polícia Civil, todo mundo lá nesse centro de controle. E a gente estava monitorando que estava havendo um grupo fazendo uma manifestação numa rua assim muito famosa, né? Mas eles estavam fazendo uma manifestação, assim, movimento, falando um monte de coisa, mas sem fazer nada demais, só estavam falando. O secretário de Segurança Pública virou para o comandante da polícia e falou o seguinte: poxa, esse pessoal não pode chegar lá na área da FanFest assim, desse jeito. O comandante, aí tinha um destacamento da polícia lá. Ele chegou e falou: olha, vamos fazer um bloqueio. Isso era uma rua única, e chegava lá, desembocava no local como fosse um largo. Ele podia ir para a direita, que aí ele descia para essa área onde estava tendo o evento, ou para a esquerda e eles dispersavam. Então, foi posicionada a Polícia Militar de frente para esse pessoal nesse largo. E o pessoal estava vindo. Veja, os sistemas, eles podem te dar a impressão que você está no campo de batalha, mas você não está. Quem está lá está tendo uma leitura totalmente diferente da sua. O comandante-geral da Polícia Militar, como eles continuavam, falou: olha, abre o pessoal, se eles não dispersarem, nós vamos abrir fogo com aquele lacrimogênio. Você bota na carabina e faz um disparo. E mandou isso acontecer. O que ele não viu? Não, então a Polícia Militar estava aqui, o pessoal estava vindo na direção, fazendo a manifestação sem nada demais. O comandante da Polícia Militar mandou abrir fogo. Lançou o lacrimogênio. Lançou o lacrimogênio. Ele estava na área? Não. O que aconteceu? Para onde o vento estava soprando? Para cima da tropa que lançou o lacrimogênio. Quando o lacrimogênio foi lançado, o vento trouxe para cima da tropa. Então, assim, a tropa ficou submetida ao lacrimogênio. Mas o pior de tudo isso foi o seguinte: o grupo que estava vindo viu os disparos sendo feitos na direção deles. Não era letal, não tinha nada letal. Era só para afastar mesmo. Você lança antes que a fumaça vai dispersando todo mundo. Quando viu aquilo acontecer, a manifestação, que era uma manifestação pacífica, virou uma manifestação agressiva. Destruíram tudo que estava em volta. E o que estava em volta? Várias concessionárias de carros importados. Quebraram todos os vidros, arrebentaram tudo, virou um caos da história. Por quê? Tarefa em termos de ação a empreender, achando que estava numa situação que poderia tomar a decisão, quando na verdade a decisão tinha que ser a decisão de quem estava no campo, porque ele estava percebendo coisas que esse comandante-geral não estava percebendo. Não vou falar aqui qual foi o estado, não foi, mas caso real que eu vi acontecer. Esses modelos de liderança e os erros de campo, eles devem ser interpretados para que nós possamos evoluir e evitar que os nossos liderados tragam informações equivocadas para o líder e que o líder dê ordens equivocadas para o liderado. Novamente, nós voltamos para aquela tecla da ausência de comunicação ou da comunicação equivocada. E tendo esse sentido, por exemplo, nós temos que, em algum momento, fazer a alteração desses modelos. E isso pode acontecer tanto no campo de batalha, como também numa mesa de negociação onde as partes estão extremamente beligerantes. E muitas vezes essas partes carecem de uma espécie de caminho onde ele pode ou não se bifurcar, mas quando aparecer a bifurcação, o que é que nós vamos fazer, já que o nosso comandante ou o nosso CEO não está dentro da sala? O que o líder deveria comunicar de uma forma diretiva, penso eu, que estaria lá sentado, para transmitir a segurança que eu preciso para assumir a responsabilidade total e estabilizar aquela relação na mesa que está caindo para um lado que talvez não seja mais hábil ou apto a buscar esse estado de possibilidade de negociação. Então, dentro desse cenário, o que o líder precisa usar nas técnicas de negociação, não com a equipe em si, naquela que você está gerenciando, mas para influenciar os chefes e pares e clientes, todos eles já difíceis, porque a mesa já está pegando fogo, vamos dizer assim, naquilo que eu escutei de ti, você chama de modelo camaleão. Como isso pode ajudar a adaptação, tanto da comunicação como da liderança na negociação, que está acima de nós na hierarquia, quando nós temos esse problema da ausência de comunicação?
Esse é um ponto também bastante importante, porque você falou do camaleão, são peles, né, que você pode vestir. Então, o que a gente chama do líder camaleão, ele tem três peles básicas que ele pode vestir. Ele pode vestir a pele do gerente, certo? Que é um executor daquelas coisas que já existem. Ele pode ser um facilitador, que é aquela pessoa que vai ouvir bastante e vai fazer com que os diversos membros que já têm certa maturidade é, interajam de uma forma produtiva para conseguir chegar ao resultado esperado. E ele pode assumir a pele de comandante, que é no caso de uma crise. Então, tudo começa numa negociação ou no próprio exercício da liderança, com primeiro saber com quem você está lidando, o perfil de quem você está lidando. Quando você conhece previamente o perfil dessas pessoas, você sabe com que tipo de pessoa você lida. E cada tipo de pessoa requer um tipo de abordagem diferente. Então, as pessoas, às vezes, são muito inseguras. Então, quando a gente está fazendo isso, serve para negociação de contratos. Você tem culturas em que existe uma aversão muito grande ao risco. E existem pessoas que têm uma aversão muito grande ao risco. Quando você tem uma aversão muito grande ao risco, o que a pessoa faz? Primeiro, o não é a coisa mais comum. E como é que ela se sente mais confortável? Quando você dá elementos para ela que mostram que aquele caminho é um caminho de sucesso. Então, são pessoas que têm uma dependência de grande quantidade de informações. Então, se você está lidando com um chefe que você sente que ele tem esse tipo de segurança, qual a pele que você deve ter? Justamente a pele do gerente. De chegar para ele e mostrar todas aquelas capacidades, todos aqueles dados que são dados que estão arrumados de forma tal que levam para um bom caminho. Se você está lidando com uma pessoa, por exemplo, com um cliente, e esse cliente é uma pessoa muito ansiosa e tudo mais, a pessoa ansiosa, o que ela quer? Ela quer que alguém tome a decisão para ela. Então, a pele, nesse momento, tem que ser a pele do comandante, em que você assume, naquele momento de crise, você assume a responsabilidade por tudo. Ou seja, você conhecer previamente as pessoas com quem você vai lidar te permite já previamente adotar determinados tipos de pele que te conduzam para uma situação mais favorável. Mais ou menos o que a gente faz como na negociação, quando você fala aquele uso estratégico dos estilos, que a gente usa 4 marcadores e você define que tipo de perfil você tem que ter para encaixar melhor naquela situação. Então, isso você consegue influenciar para cima, para os lados, porque o exercício da liderança, a maioria das pessoas, às vezes, quando você vai falar, não, você vai falar liderança, mas para liderança para quê? Para todo mundo. Às vezes você está numa situação com 2 ou 3 pessoas, você está liderando essas pessoas, você está à frente dessas pessoas. Existem lideranças que surgem naturalmente, no momento de crise, que não tem você não tem aquela organização, ainda surgiu um momento de crise, existe aquela pessoa que, opa, está comigo, não é isso? Não é o que acontece? Aquela pessoa está comigo, ela assume todas as responsabilidades. A gente falava, inclusive, sobre Copa do Mundo, né? Um pouquinho antes, a gente dizia lá da batida do pênalti, aquele momento crítico, o cara treinou, o cara que teve o melhor resultado do treino, mas você está considerando o estresse emocional da pessoa numa situação crítica bater o pênalti, é a mesma coisa do que o treinamento? Talvez essa seja a hora da pessoa mais experiente do grupo ir lá botar a bola debaixo do braço e falar: quem vai bater sou eu. Como fazem grandes jogadores, como faz o Messi. Ele perdeu o pênalti, mas ele vai lá e tudo bem, mas ele assume a responsabilidade. E não joga a responsabilidade para alguém que é inexperiente. Entendeu? Líder nato. Na verdade, não. Comportamento inato. O cara vai, assim, ele entende que o papel dele é esse. Entendeu? Assim, as verdadeiras lideranças, elas emergem na crise. Elas não emergem quando está tudo bem. Ela vai emergir na crise. Seja ela uma liderança, quem assistiu o filme Platoon mostra isso, né? Que você tem lá o comandante do pelotão, que é coisa, e é um cara completamente apagado, receoso, e outros líderes surgem nos momentos de crise, que são 2 sargentos, né? Mas são 2 lideranças, uma liderança positiva e outra negativa. Mas os 2 assumem responsabilidade, são antagônicos. Mas eles assumem por quê? Justamente porque não existe vácuo de poder. Então, sempre alguém vai precisar assumir essa responsabilidade. Ok. Então, vamos lá, fazer um paralelo com a negociação. Quando um colaborador é desalinhado, isso equivale a aceitar que nós podemos ter um acordo tóxico. Trouxeste agora um exemplo do Platum, e é mais ou menos isso. Nós temos um comandante que está completamente fora da linha do que é a origem dos problemas, e aí o que acontece? Cria-se um ambiente tóxico e aqueles que são antagônicos acabam de tomar conta, e a divisão é muito grande dentro do time.
mas vamos dizer assim, com medo de arcar com um custo de romper a negociação quando isso acontece, vem a pergunta: existe o conceito de saber a hora de se levantar da mesa e ir embora? Sim. O nosso conhecido Batman? Como é que o líder identifica esse limite e como é que a tolerância ao erro, e não somente ao erro, a intolerância a perder, né, também, que é destrutivo e acaba acabando com a autoridade dele que está colocada. Bom, vamos lá. Na mesa. Vamos primeiro falar da liderança, depois a gente fala na negociação. Né? Na liderança, o Jocko Willink, ele diz que não existem times ruins, existem líderes medíocres. Porque faz parte do papel da liderança expurgar aquelas pessoas que não servem. Então você vai tentar treinar a pessoa, você vai identificar qual tipo de deficiência que ela tem. Isso assim não é muito difícil, não. Se você perguntar para o seu próprio time, eles vão te dizer. Se você perguntar para o seu próprio time qual é a pessoa menos confiável, eles vão te dizer a pessoa menos confiável. Então é alguém que você tem que ter atenção. E eu vejo muitas pessoas ficarem presas porque às vezes essa pessoa tem uma entrega muito grande. O exemplo foi por conta disso. A pessoa tem uma entrega muito grande. Então o cara é um vendedor, ele é um ótimo vendedor, ele vende muito. Mas ele é uma pessoa que não está alinhado com a cultura e com os valores da empresa. Então essa pessoa tem que ser primeiro alertada, depois novamente alertada, ou oportunidade de treinar. Se não fizer, você vai perder essa pessoa, porque senão você perde o time inteiro. Eu comentava hoje lá no trabalho, né, quando eu estava lá numa reunião, eu fui hoje num evento acadêmico, e aí eu estava comentando sobre uma coisa que aconteceu comigo quando eu era um jovem tenente, né? Eu estava numa operação e eram 15 dias de operação. No 14º dia, meu comandante me chamou, eu já era de operações especiais, falou: o Antunes era meu nome ligar, né? Pois eu estou precisando que você faça uma outra atividade, assim. Eu falei: não, sem problema. Quando vai ser? Não, preciso que você saia hoje daqui. Então, eu já estava 14 dias fora. Preciso que você saia hoje daqui. Você vai pegar um helicóptero, vai descer em Santa Cruz, aí vai ter um veículo lá, vai te levar para bordo, lá para o quartel. Você troca de roupa, pode ir em casa, e no dia seguinte você parte. Aí eu passei mais uma semana fora, né? E depois que eu voltei de tudo isso, um dia a gente estava tomando café da manhã, e uma pessoa virou para mim e falou assim: poxa, cara, tu saiu de uma operação, ficou um tempão fora e tudo mais. E aí um cara que estava na mesa, até contemporâneo meu, falou: comigo não acontece isso. Mas não acontece isso porque ninguém confiava nele, né? Não confiava efetivamente. E eu estava meio azedo nesse dia, eu falei: cara, não tem vergonha disso, não? Pô, você não faz isso porque ninguém escolhe você para isso, não é uma pessoa confiável. Ele virou para mim e falou: Antunes, é o seguinte, todos nós temos uma cruz para carregar, eu não tenho culpa se a minha é de papelão. Ele falou isso para mim. E ele não estava errado, não. Quem estava errado era a pessoa que deixava de atribuir a ele determinadas atividades porque achava que o serviço dele era ruim. Esse é o papel da liderança. De você não deixar conviverem no mesmo ambiente pessoas que trabalham em dobro em relação a pessoas que trabalham menos da metade. E você remunerar os dois, dar os mesmos benefícios para ambos. Do mesmo modo. Esse é um erro típico, exatamente. Esse é o erro da liderança. Essas pessoas têm que ser expurgadas. Porque se você alertou, se você treinou e não funcionou, a pessoa está desalinhada com o objetivo da instituição. Então a solução para isso é você botar para fora. Tá? Esse seria aí o Batman, olha só, descartar a pessoa, que é o caso de você levantar da mesa. Quando é que você levanta da mesa? Quando é que você aciona o teu Batman? Quando a sua negociação não está atingindo os objetivos que você traçou. E você tem uma alternativa que é melhor do que aquilo que está acontecendo. Por exemplo, uma alternativa é não fazer negócio. Então você Sim. vai levantar da mesa. Da mesma coisa você vai fazer com essa pessoa. É melhor você não ter essa pessoa no seu time do que você tê-la lá ainda que ela te traga algum resultado. Eu vi uma vez um experimento que foi feito muito interessante. Você coloca uma pessoa remando, aí você tem uma pessoa num barco remando. Aí ela atinge lá a velocidade de 12 km por hora. Aí você bota 2 pessoas, aí você ganha aí cerca de 20%. Você bota 3 pessoas, você ganha mais 15%. Agora você bota 4 pessoas, uma remando ao contrário, o resultado é inferior ao do que você está sozinho. Então, em alguns casos, é melhor você ter uma pessoa a menos, você vai melhor do que você ter aquela pessoa puxando para trás. Porque essa pessoa contamina. Ela vai contaminando os demais. E se você não tem um sistema de remuneratório, de reconhecimento, se a empresa é grande demais, não tem assim, os papéis muito bem delineados, as equipes são muito grandes, que os líderes não conseguem acompanhar, esse cara vai minando lá por baixo. E quando você olha, você perdeu a empresa como um todo. Porque as pessoas olham e falam: cara, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo
e essa pessoa não faz nada e para a empresa nós dois somos a mesma coisa. Não vale a pena. Entendeu? Então, o ser humano ele sempre se move na direção do incentivo, dos incentivos que recebe. Então, um dos cuidados que as lideranças precisam ter é traçar incentivos que sejam compatíveis e alinhados com os seus próprios interesses. Porque se ela não fizer isso, não vai funcionar. Você vai ter um bando de pessoas encostadas. Se eu preciso não fazer nada, aí o cara fala, poxa, eu faço o mínimo possível. É melhor fechar o departamento aí, né? Fechar o departamento. E assim, e pior, e aí você vê isso acontecer com empresas que ainda têm a cultura do erro zero. Aí é pior ainda. Porque, veja, o cara que não faz nada, a probabilidade dele errar é o quê? Zero. Ele não faz, né? Ele Não não faz. faz. A pessoa que está sobrecarregada, a probabilidade dele errar é muito grande. E ela ainda vai vai receber aumentar uma muito martelada porque na ele cabeça. está sobrecarregado por aquele que nunca faz. E é aquele que nunca Exatamente. faz, ele vai ficar aqui em cima na empresa, enquanto aquele É isso. a régua do outro está no meio do caminho, porque está entregando para o outro que está errando. Na média, É isso. É isso. É isso. É isso. é por aí Esse é o mesmo. ponto. É o ponto. Você sabe que nós temos aquele ditado de você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá em time. Mas cuide do time que você está carregando. Porque senão Verdade. você não vai a lugar algum. Perfeito. A gente vê muito na formação de time, todo mundo quer pegar os melhores jogadores, não é isso? O Sem Bernardinho dúvida. teve uma sacada sensacional que ele falou. Ele contou o seguinte: não são os melhores jogadores, são os jogadores certos. E ele conta uma menina que foi de um time que ele selecionou, ele fez um esforço muito grande para essa menina, uma estrangeira, para vir para o time dele. A menina era um destaque, jogava demais. Ela chegou como grande estrela do grupo, e no último jogo, ela nem no banco ficou. Porque ele falou que é a pessoa que brilha sozinha. E aqui é um jogo de equipe. Ela era uma pessoa excelente, mas ela não criava. Falou, e o erro foi meu de trazê-la, porque eu não fiz uma análise importantíssima. Ela tinha passado em várias equipes e passava ali 2 anos na equipe e saía, ou seja, ela não criava laços. E todo mundo ia percebendo isso, que era uma jogadora brilhante. Um jogador brilhante pode até ganhar um jogo, mas não ganha um campeonato. O Michael Jordan já falava isso. Eu posso ser um grande jogador, mas eu posso ganhar uma partida, mas eu não vou ganhar o campeonato. A gente precisa de um time jogando junto. Tá? Então, o time ele é feito das pessoas certas. Se são as certas e as melhores, pô, é maravilhoso. Mas é melhor você ter um grupo de medianos que está ali, né, com sangue Engajado. nos olhos, todo mundo engajado, do que você ter o que o ex-CEO do Netflix falou, que é os babacas brilhantes. Pô, a gente não tolera eles aqui. Porque eles custam muito caro para a empresa como um todo. Né? Não adianta o cara querer brilhar sozinho. Se você parar para pensar, no final é o quê? A habilidade comportamental. Né? Eu já tive o desprazer de trabalhar do lado de uma pessoa brilhante que era intragável. Cara, é horrível. Assim, é maravilhoso quando a pessoa traz aquela solução brilhante. Mas isso acontece em um lampejo. É um lampejo brilhante. Só que o dia a dia é muito sofrido, é muito ruim. A pessoa parece que está te minando o tempo todo, relações ruins, não sabe ter uma conversa, não sabe ter uma discussão, enfim, é muito ruim. Então é melhor que você tenha um mediano do lado, esforçado. Né? O esforço vence o talento sempre que o talento não se esforça. Então é melhor você ter o esforçado. Bota o esforçado para trabalhar, ele vai ter as doses que ele vai ter incrementais de melhorias e vai dar certo. Uma pergunta de contexto. Algumas vezes nós podemos ter um grande líder sem habilidades de negociar. E pode ser negociação só um pouquinho. Mas para ser um grande líder, ele tem que ter os dois. O que acontece? Eu posso ter aquela terceira pessoa que me traz as orientações para a negociação. Agora, é possível ter um grande negociador que não seja um líder? É porque se você pegar um grande negociador, depende do que você está chamando de um grande negociador. Se você está falando de um grande negociador que obtém grandes resultados. Resultados, pensar sim. assim. Tá, ok, resultados. Veja que muitas vezes o negociador consegue bons resultados porque ele tem todo um aparato que lhe dá um poder de influência muito grande. Isso não quer dizer que ele é um grande negociador, quer dizer que a junção das competências que ele tem com o poder de influência que ele recebe, que é dado para ele, faz com que ele tenha ótimos resultados. Certo?
Então, ele pode até ser considerado, assim, numa primeira leitura, um grande negociador. Mas o grande negociador, de fato, ele consegue fazer bons negócios, ele consegue buscar poder de influência e ele faz tudo isso pela existência de habilidades comportamentais. E uma pessoa que não está preparada para liderar, ela tem deficiência dessas habilidades comportamentais. Uma delas importantíssima, que é a audição ativa. Ele não consegue ouvir o seu time. Então é a pessoa que se acha uma estrela. É por isso que ela é tóxica. Porque enquanto ele tiver poder, ele vai dar certo. Mas no momento que você tirar aquela fonte de poder e pegar alguém que seja equiparado com ele, vai mudar o comportamento. Isso, quando a gente faz o teste do Style Matters, mostra porque essa pessoa, como ela tem muito poder, ela normalmente não está na situação de crise. Quando você preenche o Style Matters, você pode preencher ele em tempo de calma e em tempo de estresse. Okay. O que acontece? A pessoa que tem muito poder, ela está sempre na situação de calma. Ela não está sob estresse, porque ela tem tudo sob controle. No momento que falta esse poder aqui, ele vem para cá, para o estresse. E aí a pessoa se transforma. Eu conheço pessoas que todo mundo... O cara é maravilhoso. Quando ele se viu numa situação difícil, que ele não tinha aquilo, ele se transformou completamente. Travou. Transferiu responsabilidade para os outros, a culpa é do fulano, saiu apontando o dedo para todo mundo. Né? E assim, esse cara não tem, ele não é um líder. E, na verdade, ele nem é um grande negociador. Ele tinha grandes resultados. Os resultados eram da combinação de algumas habilidades que ele efetivamente tinha com o poder que ele recebia. Sem esse poder, ele não era nada. E vamos lá. Nós temos um time, e aí há a troca de um líder. E aí esse líder se demonstra exatamente esse. Ele é muito bom negociador e líder em tempos de paz, calma. E agora nós entramos no momento de estresse. Como é que nós fazemos para trabalhar equipe que está toda fechada, toda bem engrenada, para trabalhar com um líder que não é aquele que come depois de todos, mas é aquele que quer ser a estrela e a luz daquele espaço? Como é que nós trabalhamos com isso? E você vai ter que ter esse time que está unido, você vai ter que ter uma liderança ali. E essa liderança vai ter que acessar essa pessoa. E vai ter que entender quais são as necessidades dela. No fundo, é entender quais são as necessidades das pessoas. Né? Então, por vezes, isso já aconteceu comigo, de eu ter alguém que está acima de mim e você vê o seguinte, a pessoa tinha uma necessidade muito grande de brilho. E a gente não tinha necessidade de brilho, a gente tinha necessidade de fazer a coisa bem feita. Então, qual era o acordo? Nós fazemos a coisa e você fica com todo o mérito, está tudo certo. Só não faz esse tipo de intervenção, porque ele atrapalha o seu próprio resultado. Ou seja, você coloca o interesse dele para trabalhar a seu favor, nesse caso. Tá? Por isso que o conhecer as pessoas é tão importante. Mas nesse grupo vai ter que surgir alguém. Em times de alto desempenho, o cara que é um técnico, por exemplo, o cara que está na liderança, ele tem que ter sempre de olho naquelas pessoas que são líderes dentro do grupo. Porque ele está tendo o conjunto de práticas dele, quando ele perceber que essa pessoa está começando a opa, é sinal que ele está passando do limite. É sinal que ele está precisando chegar a essa pessoa para alinhar o próprio comportamento dele na liderança. Se isso não acontecer, esse cara que está no time, que às vezes é o capitão do time e tudo mais, vai chegar junto ao técnico e vai conversar com ele, em reservado, sem expor. Olha, o que está acontecendo, a visão que a gente está tendo isso aqui pode levar para um caminho assim. Que tal se a gente fizesse negociar junto com ele, mas fora do grupo? Porque se fizer isso na frente do grupo, ele está tirando a autoridade do outro. E o outro, a pessoa, quando sente que está sob ameaça, ela fecha o círculo do neocórtex e ela só passa a se defender. Então, ela não vai ouvir absolutamente nada. Ao contrário, se você se coloca como representante daquele grupo para conversar com ele em separado, para entender quais são as necessidades dele, botar o grupo à disposição para atender essa necessidade, a probabilidade de você reverter esse quadro é muito maior. Agora entra um outro ponto. Aquele maior inimigo desse líder é o ego dele. Deixa o ego em casa. Como desarmar o ego daquele que foi alçado para aquela posição sem ter o mérito de ter liderado e ser um líder nato ou inato? Olha, não é uma coisa fácil, vai depender muito do comportamento que esse cara que assumiu esse cargo vai ter. Vai depender muito dele. Porque você pode ser colocado numa função, imagina uma pessoa que é herdeira. Ela não estava preparada e ela herdou alguma coisa. Como vai ser dali para frente? Ela está na frente, ela está liderando aquela organização. Vai depender do comportamento dele. Se ele tiver um comportamento de humildade, de entender que ele não é a pessoa que mais conhece,
Eu não preciso ser a pessoa que mais conheço da organização. Eu preciso ter próximo de mim as pessoas que mais conhecem da organização. Fica muito mais fácil. Agora, se isso não acontecer, essa organização vai passar por maus momentos. E é possível que ele comece a ter pessoas que valem a pena ter no time, que estão desistindo por conta justamente da liderança. Porque se você for parar para pensar, as pessoas não se demitem do trabalho, elas se demitem do chefe. Do chefe. Repare nas pessoas que se demitiram, na grande parte das pessoas que se demitem. Tá? Uma coisa que eu sempre falei na minha organização, dentro da Marinha e tudo mais, o pessoal, não, eu vou pedir baixa, eu vou sair. Eu falei, olha só, procure sair pelas razões certas, nunca pelas razões erradas. O que são as razões certas? Poxa, eu não estou alinhado com isso que é feito aqui. Perfeito. O melhor caminho é você ir embora. Ah, porque o meu chefe é ruim. Cara, teu chefe é ruim hoje, daqui a pouco vem outro. Você vai desistir de uma coisa que você gosta por causa de uma ação de uma pessoa que foi colocada numa posição que não deveria estar? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, assim, eu sempre procurei me aproximar. Quando eu tinha que lidar com pessoas que eram mais complicadas, eu procurei me aproximar dessas pessoas, procurei entender o que a razão. Porque, na verdade, as pessoas não são do mal. Né? Elas têm ali problemas que, às vezes, elas não resolveram, de outras áreas. Como você falou do caso, você estava falando lá da coisa de karatê, da pessoa que você foi cruzar, que o cara veio gritar e tudo mais, você estava conversando comigo antes. A pessoa não é do mal, só que ela está, às vezes, influenciada, ela está passando por outros tipos de problema, ela teve um outro tipo de criação, ela teve um conjunto de experiências ruins no passado que fazem com que ela tenha aquele tipo de resultado naquele momento. Então, assim, tem dois caminhos. Ou você vai entrar em conflito com essa pessoa, ou você vai tentar entender quais são as necessidades dela. E é por isso que negociação e liderança andam juntos, porque no final é você entender quais são os interesses das outras partes. É você tentar achar caminhos. O papel do negociador é justamente achar caminhos. Caminhos para você construir coisas que tragam valor. Tá? Seja na liderança, seja na negociação, a receita é basicamente a mesma. E tudo passa por aquele conjunto, a coluna vertebral das habilidades comportamentais. Muito mais do que as técnicas, eu não estou dizendo que as técnicas não são importantes, mas as habilidades comportamentais, que são chamadas soft skills, elas são importantíssimas, porque elas que vão te permitir esse tipo de conexão. Já? Se eu não domino essas habilidades, eu vou ter uma dificuldade muito grande para lidar, tanto na liderança como na negociação, não tenho a menor dúvida. Ou tanto na liderança com os liderados também, né? Sim. Porque é um momento de negociação também. Sim. Lidar com o líder, lidar com os liderados, isso tudo faz parte do jogo. E, Edilson, eu só tenho a agradecer porque no final do dia, no final de hoje, nós podemos ver claramente que num ecossistema, seja ele corporativo, seja ele pessoal, seja ele dentro das Forças Armadas, Maquiavel acaba dando espaço à colaboração e à liderança isolada, perde o sentido sem a capacidade de negociarmos caminhos. Seria isso? E você tem aqueles momentos ali que você vai ser. Você está no papel de liderança, vamos nos colocar no papel de líder, né? Então você tem aquele momento que a gente chama, nas Forças Armadas, solidão do comando, que você tem que tomar uma decisão, às vezes uma decisão complexa, né? E você tem que tomar uma decisão. Então você tem que ter as habilidades comportamentais para ouvir todos os seus assessores, né? Ouvir os seus assessores, delinear quais são as linhas de ação que você pode utilizar para chegar à solução daquele problema. Mas tem um momento que você vai ter que decidir, que você vai ter que sopesar aqueles seus valores, tudo aquilo que você aprendeu, aqueles méritos relativos de cada uma das soluções que você visualiza para você implementar essa solução. E pensando nisso, e isso é uma coisa que não é simples, né? Principalmente quando você tem risco pela frente, né? Quando você está falando de vidas humanas, quando você está falando assim do futuro de uma empresa, uma decisão, vou fazer um layoff, não vou fazer um layoff, vou por esse caminho, não vou por esse caminho e tudo mais. Então, eu comentei com você que eu estou escrevendo um livro, né, que fala lá sobre o líder camaleão, as diversas peles que você pode adotar diante das situações. Então, basicamente, aquelas 3 peles que eu te falei, do facilitador, do gerente ou do comandante. Você tem ali uma análise do tipo de maturidade que você tem no grupo, que é do Blanchard. Você tem ali um diagrama que mostra, que é um framework de Grint, que fala lá os 3 tipos de problema, que são os problemas simples, complexos e as crises. E aí, juntando tudo isso, o que eu desenvolvi? Eu vou deixar aqui disponível aqui para o seu público, né? Vou te dar depois o link?
o link para o pessoal acessar, que nós fizemos um aplicativo, a gente desenvolveu um aplicativo no Clube de Negociadores justamente para ajudar os líderes nisso. Então, a pessoa pode entrar lá, vai ter um determinado número de tokens para ela poder utilizar lá. Basicamente, ela vai fazer um teste inicial para saber qual o seu perfil, porque a partir desse teste feito, ele colocado com a atividade que ele exerce, o sistema está apto a dar a você a melhor solução para o seu tipo de estilo, de acordo com o problema que você apresentou. Então, a pessoa vai diz qual o seu desafio lá, e ele vai dar um caminho geral para ele poder seguir. E mais do que isso, tem um espaço que eu resolvi fazer isso, ele pode botar lá e o sistema faz uma análise dos riscos daquela decisão, se é uma boa decisão, se a decisão pode ser melhorada e tudo mais. Então, é aquele copiloto para os líderes, né, que tem que tomar decisões. Que bacana. Vai ser uma bela ferramenta para o assinante do canal. Isso vai trazer muita viabilidade para poder entender aonde que estamos andando, muito caminhando, porque é sempre bom ter um roadmap, ter um mapa da estrada para que nós não percamos as balizas. Agradeço imensamente ao Gilson Farias, do Clube de Negociadores, não somente pelas provocações, mas muito mais pelos insights estratégicos compartilhados aqui. E a provocação que eu posso deixar, Edilson, que eu diria assim, você aí que está nos assistindo, na sua próxima reunião, você vai apenas ditar regras para os seus colegas ou vai negociar o futuro do negócio que você está tendo com eles? Olha aí. Deixa aqui, deixa nos comentários aí embaixo para saber como é que você vê o movimento do dia. Porque aqui no Café com Negociação, que nós queremos entregar para vocês e com os nossos convidados, são instrumentos para que você possa, em todos os seus trabalhos, no seu dia a dia, poder trazer melhor resultado para os seus negócios. Edilson, foi um privilégio ter você novamente aqui. Muito obrigado, Eduardo. O prazer foi meu. Conte sempre com a gente. E é um prazer tentar, de alguma forma, trazer alguns insights e que a gente possa trocar essas ideias aqui, que são sempre muito interessantes, tanto para mim quanto para vocês. Se você ficou até aqui, não deixe de dar um joia para o Edilson e para o que ele nos trouxe. E também, se está até aqui e não assinou o canal, assina o canal. E não esquece de deixar um comentário do que você está pensando do dia de hoje. Você é um líder ou é um negociador? Ou você tem as duas ferramentas no seu bolso? Até a próxima. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Até lá.